Fala galera, Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Natan. Se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, porque eu estou muito feliz de fazer esse vídeo. Hoje, dia 23 de setembro, dia de São Pio de Pietrelcina, esse grande santo que aquece o nosso coração pelo tanto que esse homem amou a Deus, e com certeza os fatos da sua vida podem nos ensinar e nos levar para mais próximo do coração de Jesus. Então, seja bem-vindo a esse vídeo, 30 fatos sobre a vida de São Padre Pio. Padre Pio ele nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, numa província de Beneveto, norte da Itália. São Padre Pio ele morreu dia 23 de setembro de 1967. Já aí, alguns dos nossos avós talvez estavam vivos na época que São Padre Pio morreu. Inclusive, o dia da morte é o dia da canonização de São Padre Pio. O nome de São Padre Pio de batismo não é Pio, é óbvio, né? É Francesco Forgione. Francisco Forgione. Esse é o nome de São Padre Pio. Uma coisa interessante é que quando ele ainda era bebê, e isso é maravilhoso na vida de santidade dele, é que ele ainda bebê, quando criança, ele descia do berço que ele dormia para dormir no chão para fazer penitência. Olha já a escolha desde pequenininho que São Padre Pio tinha para ser um grande santo da Igreja Católica. Uma coisa ainda da infância do Padre Pio é que desde bebezinho ele foi muito atormentado pelo diabo. O diabo aparecia para assustar o Padre Pio em forma de cachorro. Inclusive, já grande, o Padre Pio tinha medo desse animal, porque o diabo aparecia para ele quando ele era criança em forma de Rottweiler para poder atacar o Padre Pio e assustá-lo. A vocação do Padre Pio, um outro fato sobre a vida dele, é que ele era um franciscano, um frei capuchinho. Essa vocação foi despertada, nós vemos isso no filme dele, por um outro frade franciscano também, chamado Frei Camilo. Nós vemos nos livros e no filme dele que eles trocavam figurinhas de santo, imagenzinhas que eram impressas, eles trocavam, falavam sobre o céu. Sempre muito santo. Desde criança, esse homem já havia sido predestinado. Você vê aí desde então da infância do Padre Pio uma predestinação, um desejo profundo, ainda criança, de viver a santidade. Uma coisa muito interessante, que talvez pareça um pouco óbvia, mas é verdade, São Padre Pio ele era muito devoto de São Francisco de Assis. Inclusive, foi o frade de Assis que despertou nele o desejo de ser franciscano. Um fato muito interessante da vida do Padre Pio é que antes dele ir para o convento aonde ele ia morar, alguns anos atrás, antes até mesmo dele nascer, conta-se algumas lendas, histórias sobre aquele convento, que uma vez os anjos do céu desceram no convento e começaram a servir os frades na mesa. E uma das pessoas perguntou assim para os anjos: por que vocês estão fazendo isso com a gente? E os anjos responderam assim: pela dignidade da vinda de um frade que vai morar aqui nesse convento. Eles entenderam futuramente, é claro, que esse frade dessa história, que os anjos serviam os frades na mesa, era São Pio de Pietrelcina, porque ele no futuro morou naquele convento. Então a dignidade da vinda do Padre Pio na face da terra fez com que os anjos servissem os frades na mesa do convento. Desde criança, o Padre Pio ele sempre teve visões do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. E Jesus e Nossa Senhora apareciam frequentemente para Padre Pio, e ele achava que aquilo inclusive era uma coisa comum para todos os cristãos. A gente vê no filme do Padre Pio que quando ele conta para o Frei Camilo que ele via Jesus e Maria e conversava com eles, Frei Camilo disse assim então para o Padre Pio, numa certa ingenuidade: então diga a Jesus e a Nossa Senhora para que falem comigo também. E o Padre Pio perguntou assim para ele: mas você não vê Jesus e Maria? E o Frei respondeu: a verdade, eu não vejo. E o Padre Pio olhou para ele e falou assim: o senhor diz isso por humildade, não quer dizer que vê Jesus e Maria só por humildade, mas a verdade ele não via mesmo. Quem via era São Padre Pio, porque ele era predestinado, escolhido por Deus para viver aqueles fatos sobrenaturais. Esse homem, gente, ele é fantástico, ele é fenomenal. Desde criança, sempre viu Jesus e Nossa Senhora. Um fato interessantíssimo sobre ele, talvez o mais escandaloso da vida do Padre Pio, é que ele foi o primeiro sacerdote estigmatizado. Para quem não sabe o que são os estigmas, são as marcas da paixão de Jesus. Padre Pio tinha nas mãos
no lado e também nos pés, as mesmas marcas que Jesus teve. Interessante dizer é que antes das chagas do Padre Pio serem visíveis, ou seja, físicas, o Padre Pio cultivou essas chagas de forma espiritual durante 8 anos da sua vida. Então, durante 8 anos, chagas invisíveis já estavam na vida de Padre Pio. Quando as chagas que o Padre Pio teve ficaram expostas, Deus deu para ela um prazo de validade, que foi 50 anos. 50 anos ficaram expostos os estigmas do Padre Pio. Ficaram expostos quando ele tinha 30 anos de idade e quando ele completou 80 anos, as chagas sumiram, desapareceram. Mais ou menos um ano antes da sua morte. Uma coisa interessante também sobre a vida do Padre Pio é que o Padre Pio, desde criança, desde a sua infância, ele já começou a sofrer alguns ataques do demônio. E o demônio batia no Padre Pio. E batia muito, não era pouco. Tinha vezes que dentro do convento o demônio batia tanto no Padre Pio que ele ficava estirado no chão, caído, às vezes desmaiado, sangrando. E os irmãos tinham que ajudar o Padre Pio depois de tanto apanhar de Satanás. Um dia o diabo apareceu para o Padre Pio e disse assim: Padre Pio, eu te odeio tanto. Sabe por quê? Porque você me dá mais trabalho do que o próprio São Miguel Arcanjo. E um dia uma filha espiritual do Padre Pio chegou para ele e disse assim: Padre, o demônio puxa o seu cabelo? Ele olhou para ela e falou assim: minha filha, ele me estoura os ossos, ele não só puxa o meu cabelo. Sua filha espiritual, Eunice, chegou um dia para ele e falou assim: Padre, divide as suas dores comigo, para que eu possa dividir esse sofrimento com você. Ele olhou para ela e falou assim: minha filha, se eu dividir 1% da dor que eu sinto com você, você cai fulminada, morta no chão. Chegou uma pessoa para ele um dia, enlouquecido, e falou assim: Padre, os seus estigmas, eles doem? E o Padre Pio olhou para essa pessoa e disse assim: ó, pega a sua mão, pega um prego deste tamanho, bem grosso, começa a bater na mão com o martelo e fica girando. Isso é mais ou menos um pouco da dor que eu sinto, da dor de um estigma. Olha só o quanto que esse homem sofria com os estigmas. Mas sofria, é claro, por amor, pelas almas, pelo céu. Porque ele queria dizer como São Paulo: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele mesmo dizia: Jesus pregado na cruz e o Padre Pio pregado em Jesus. Uma coisa ainda sobre os sofrimentos que o Padre Pio sempre sentia durante o ano inteiro, tem um fato muito interessante. Na Semana Santa, no tempo da paixão, que a igreja vive liturgicamente o mesmo período que Jesus viveu naquela época derradeira para poder dar vida pelos nossos pecados, o Padre Pio, preste atenção no que eu vou te falar agora, ele morria 5 minutos na sexta-feira da paixão para viver a paixão de Cristo completa. Eu tô falando sério. Ele morria 5 minutos, o coração dele parava. Ele sangrava quase 1 litro inteiro de sangue. Você tem ideia de que é perder 1 litro do seu sangue, do seu corpo? Era isso que o Padre Pio sofria na sexta-feira da paixão, além de morrer 5 minutos para viver a paixão completa. Uma coisa interessante da vida do Padre Pio é que ele sempre foi um grande apaixonado por Nossa Senhora. Então, como um enamorado da Virgem Maria, o Padre Pio rezava 100 terços por dia. Eu não estou falando menos, eu estou falando 100 terços. É isso mesmo que você acabou de escutar. A tradição acerca do Padre Pio diz que isso é algo impressionante, mas de que ele tinha já o cérebro dele uma parte separada só para o rosário. Olha que coisa magnânima, que coisa incrível. Ele tinha uma parte separada só para rezar o terço. A filha espiritual dele chegou para ele e falou assim: Padre, como que o senhor consegue rezar tantos terços assim? Ele olhou para ela e falou assim: minha filha, como você consegue não rezá-los? Uma coisa interessantíssima sobre a vida do Padre Pio é que ele foi um padre, um verdadeiro sacerdote, um homem de confessionário. Ficava cerca de 15 a 18 horas por dia de confessionário, atendendo confissões, salvando almas das mãos do inferno e resgatando para Deus. Era assim que ficava o Padre Pio, todos os dias, 15 a 18 horas, atendendo confissões. Diante de vários dons que o Padre Pio tinha, ele que era um grande taumaturgo, ou seja, um fazedor de milagres, ele tinha o dom da clarividência, o dom da ciência. Para você ter ideia, quando uma pessoa ia no confessionário confessar um pecado e ela omitia, escondia, não contava alguma coisa, o Padre Pio revelava na cara dela aquilo que ela estava escondendo. Quantas almas ele mandou embora do confessionário porque ele
com o dom da clarividência, o dom da ciência de Deus, viu que aquelas almas não estavam arrependidas. Uma coisa ainda da vida do Padre Pio é que ele tinha febres altíssimas. Sim, eu tô falando de febre mesmo, algo físico. Porque o Padre Pio, ele amava muito a Jesus. E toda vez que ele ia adorar Jesus sacramentado, toda vez que ele se colocava em oração, que ele ia celebrar a missa, ou que ele se colocava em oração dentro do seu quarto, da sua cela, conta-se a história de que ele queimava em febre, de que ele queimava, ele começava a arder. Uma vez colocaram um termômetro debaixo do braço dele, um termômetro normal, e o termômetro estourou. Colocavam um termômetro de água, feito de água, para poder atingir algumas de temperaturas elevadas, e os termômetros quebravam. Para você ter ideia, depois que colocaram um termômetro de água nele, conseguiram ver que o Padre Pio chegava até mesmo a 50 graus de febre. O ápice da sua febre era de 56 graus. Gente, com 56 graus de febre, uma pessoa já deveria ter morrido faz tempo, mas o Padre Pio não morria. E a ciência não conseguia explicar por que o Padre Pio queimava tanto em febre, mas não morria. A ciência não explicava, mas a mística católica dizia: Padre Pio amava tanto a Deus que ele ficava enfermo de amor. Ele queimava. Quando ele ia adorar Jesus sacramentado, tinha que jogar gelo no corpo dele, porque ele ardia. Ele pegava fogo do amor de Deus. Padre Pio também tinha dom de levitar. Ele levitava, gente. Você imagina, você tá conversando com uma pessoa, ou você vê ela rezando, e ela começar a se deslocar do chão. Padre Pio também tinha o dom da bilocação. Para quem não sabe, o dom da bilocação é o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É isso mesmo que você está ouvindo. Você imagina o Padre Pio aqui, onde eu estou agora, no Paraná, e lá no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo celebrando missa. Acontecia. Era isso mesmo. E as pessoas atestavam. Eu vi o Padre Pio no meu país, na minha cidade. No momento em que eu ia viver um acidente, o Padre Pio chegou e me salvou. Acontecia. Dom da bilocação. Um dom extraordinário. Só para você ter ideia, esses 2 dons que eu falei, tanto de levitação e bilocação, aconteceu que na época da Segunda Guerra Mundial, preste atenção nessa história, um certo avião foi para uma região da onde morava o Padre Pio para poder bombardear aquele lugar. E sabe o que aconteceu? O Padre Pio aparecia no céu, mudava o manche do avião, desviava a bomba que os soldados iam jogar naquela região por conta da guerra, e a bomba caía em um lugar não habitável. O general que tinha mandado os soldados não acreditavam, porque eles voltavam dizendo assim: eu não sei o que aconteceu, mas quando eu estava chegando no local do bombardeio, apareceu um frade no céu, vestido de marrom, e ele estendia a mão para o avião, o manche mudava a direção, e a bomba, quando eu lançava, ela caía em lugar não habitável. O general ficou completamente achando que aqueles homens estavam loucos, e foi ver com os próprios olhos. Quando ele foi completar e cumprir aquela missão de bombardear aquela região, aconteceu a mesma coisa. O Padre Pio no céu aparecia, desviava a bomba, desviava o avião, e a bomba caía em lugar que não estava habitado, ou seja, não atingia ninguém. Quando esse general voltou da época da Segunda Guerra Mundial e ele descobriu da fama do santo milagreiro, do frade de Pietrelcina, que estava agora em São Giovanni Rotondo, ele foi lá ver o Padre Pio. Gente, preste atenção. Quando ele chegou na porta da igreja, o Padre Pio estava saindo, o Padre Pio olhou para o general e falou assim: e aí, general, lembra de mim? E o general se converte, porque descobriu que de fato não era um fantasma, era São Pio que aparecia no céu e desviava as bombas do avião. Uma coisa interessante também sobre a vida do Padre Pio é que ele via constantemente, a todo momento, o seu anjo da guarda. Tinha colóquios, conversas, orações, diretamente. É igual você está me vendo aqui nesse vídeo? Então, era assim que o Padre Pio enxergava o seu próprio anjo da guarda. Venhamos, né, galera? Quem vê Jesus e Nossa Senhora, vê o anjo da guarda, não é nada. Claro, os anjos são muita coisa, mas entenda, Jesus comparado a um anjo não é nada. Um anjo não é nada. Então, o Padre Pio também tinha esse dom. Para ele era um dom pequeno, mas para nós é algo superabundante, não é verdade? E as últimas 2 coisas que eu queria falar é que o Padre Pio era um grande santo milagreiro. Ele tem diversos milagres, diversos. Inclusive, a ressurreição de um morto. E o mais interessante é que, como São Padre Pio é um santo do século XX, a maioria dos seus milagres, eles têm comprovação científica. Eu tô falando sério. Tem comprovações científicas. Então, não tem como fugir. Um ateu do século XXI tem que estudar Padre Pio para poder se converter. Porque a sua incredulidade diante dos fatos científicos são incontestáveis. A ciência viu muita coisa e pôde comprovar. Não tem como explicar. É milagre. Só pode ser intervenção
divina. A última coisa que eu queria falar do Padre Pio é que São Padre Pio foi amigo de São João Paulo II. Inclusive, Padre Pio, quando São João Paulo II foi, ainda como Carol Wojtyla, lá no convento de Padre Pio, eles foram rezar juntos. A gente vê isso no filme do Padre Pio, é maravilhosa essa cena, e ele profetiza para São João Paulo II: tu serás Papa, você será o Papa da Igreja. E ele diz isso para São João Paulo II, na época Carol Wojtyla, e que coisa maravilhosa, a amizade entre santos. Depois que São João Paulo II se tornou Papa, já depois de alguns anos da morte do Padre Pio, no ano de 2002, aquele seu amigo canonizou São Pio de Pietrelcina. No ano de 2002, dia 23 de setembro, canonizou São Padre Pio, o elevou à honra dos altares, e nós temos hoje o grande santo de Pietrelcina. Bom, gente, nós estamos chegando no final. Eu sei que existem, claro, muitos outros fatos sobre a vida do Padre Pio, como, por exemplo, a Casa de Alívio e Sofrimento, que é um dos hospitais referências na Europa, que São Padre Pio construiu pensando em acolher os soldados que voltariam da Segunda Guerra Mundial e precisariam de cuidados. Tem muitos outros fatos sobre a vida do Padre Pio que poderiam ser narrados aqui, mas eu quero recomendar para você: leia, estude a vida desse grande homem, leia muitos livros sobre ele, tem diversos na igreja, assista o filme do Padre Pio, e mais do que fatos, do que milagres, do que dons sobrenaturais que aquele santo tinha, ele só dizia uma coisa, que ele dizia que era o segredo da vida dele: eu sou apenas um pobre frade que reza. Se você quer aprender uma coisa com o Padre Pio, eu te falo: aprenda a rezar. Se você aprender a rezar, você se salvará. Então quero terminar dizendo: lembre, o Padre Pio dizia para Deus que ele não queria perder nenhum dos filhos espirituais que Deus tinha concedido para ele. Portanto, dizia ele para o Senhor: não permita que eu entre no céu sem que o último dos meus filhos tenha entrado. Então, se você quer ser ou já é um filho espiritual de São Padre Pio, reze, porque ele vai te puxar lá pro lado de Jesus. Cara, se você gostou desse vídeo até aqui, ele deu um trabalhão para ser feito. Se inscreve aqui embaixo. Eu tenho certeza que esse canal edifica a sua vida. E posso te pedir uma coisa? Escreve aqui embaixo: te amo, Padre Pio. Eu tenho certeza que as pessoas serão impactadas pelo seu comentário. E a última, prometo que é a última: manda esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que esses fatos da vida do Padre Pio podem edificar a vida de muita gente. Tá bom? Gente, Deus abençoe, um beijo, tamo junto, colo de Deus, mano.